Olá, irmãos, graça e paz. Queremos continuar com os amados a exposição do livro de Gênesis, conforme nós temos feito quando nós estávamos congregando de modo presencial. E agora, neste tempo de pandemia, sim, sentimos um pouco complicado falar desta forma, por meio do vídeo, mas, ao mesmo tempo, esperamos no Senhor que possa estar abençoando a sua vida e alcançando aí muitas pessoas através desta plataforma de internet. Assim sendo, abra a sua Bíblia em Gênesis, do capítulo 2, versículo 25, e no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. Queremos dar continuidade desta maneira à exposição de Gênesis, que diz assim a palavra do nosso Senhor: Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te pedir agora, Senhor Deus, por nós, humilhados na tua presença, Senhor Deus, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nossa vida até aqui, Senhor. Obrigado pelos louvores. Obrigado, Senhor Deus, por prestarmos um culto ao Senhor de modo agradável. E agora, Senhor, pedimos a fim de que o Senhor venha transformar nosso coração, Senhor, por meio da sua palavra. Traz-nos, ó Pai, uma palavra de conforto, de esperança, de paz, mas também, ó Pai, uma palavra que nos traga correção e salvação. Pai Santo, peço por mim, ainda que nada seja, Senhor Deus, um vaso de barro, mas também, Senhor Deus, quero que o Senhor me use como um instrumento seu, a fim de que o Senhor seja glorificado. Abençoe, ó Pai, a todos os amados que estão nos ouvindo, Senhor Deus, de modo que possamos, sim, termos a nossa vida transformada, a fim de que vivamos de modo que venha agradar ao Senhor. Peço também por aqueles que ainda, Senhor Deus, não têm convicção de sua salvação, que por meio desta mensagem elas percebam, Senhor Deus, a graça do Senhor, pelo envio do Senhor Jesus Cristo, a salvação, a morte na cruz do Senhor Jesus, pelo perdão de seus pecados. Assim, ó Pai, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vimos até aqui, durante essa exposição que estamos fazendo do livro de Gênesis, sendo o Senhor Deus o Criador de todas as coisas, Ele é o Todo-Poderoso, aquele que reina soberanamente sobre tudo e todos. Ele é forte, Senhor dos senhores, Deus dos deuses. Não há ninguém semelhante ao nosso Deus. Ao mesmo tempo, sendo Ele o Criador de todas as coisas, Ele criou o ser humano. E assim Ele quis conosco ter um relacionamento perfeito. Um relacionamento completo. Sendo Ele Senhor e Deus, Ele, por meio deste relacionamento, Ele quer fazer com que o homem tenha comunhão plena com Ele. E colocou o ser humano que Ele mesmo criou num jardim completo, onde havia tudo que ele poderia necessitar para ser feliz. No entanto, para o homem lhe faltava algo, e Deus assim viu que lhe faltava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Deus criou para ele uma mulher. Uma mulher que o homem olhou para ela e viu sim, como a única pessoa que poderia sim suprir esta necessidade que ele precisava de ter um relacionamento completo. Ele percebeu que a sua ausência, na verdade,
a sua solidão era então suprida por aquela que era diferente, mas também igual. Diferente porque era uma auxiliadora, aquela que deveria vir ajudar em todas as suas necessidades, pois a mulher foi criada para isso, para auxiliar o homem em suas necessidades. A mulher exerce também uma qualidade divina, pois o nosso Deus também, o nosso Deus também se mostra como o nosso auxílio, o nosso ajudador. Mas a mulher também é idônea, porque é semelhante ao homem, igual ao homem em honra, em dignidade diante de Deus, pois ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Ambos, homem e mulher, viviam no jardim perfeito do nosso Senhor. E este ambiente perfeito nós podemos ver no versículo 25 em que nós lemos, aonde ambos, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Um ambiente perfeito, porém, um ambiente em que, mesmo na sua plenitude, havia uma necessidade de estarmos atentos a não desobedecer às ordens de Deus. Lembramos que o Senhor criou no seu jardim duas árvores. A árvore da vida, que nos mostra que a vida que Deus deu ao homem, esta mesma vida, ela é suprida também por Deus. O homem existe por causa de Deus. E esta vida, a vida eterna. Por outro lado, Deus também havia criado uma outra árvore, chamada a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta árvore queria mostrar ao homem que a felicidade ela só existe verdadeiramente quando este homem ele vive segundo a vontade de Deus. E o conhecimento da vontade de Deus é a melhor coisa que o homem poderia ter para a sua vida. A independência do homem de Deus significa dizer a sua plena e total infelicidade. E esta árvore ali queria mostrar justamente isso, que para que o homem crescesse no conhecimento de Deus e de todas as coisas, isso deveria ser gradual, a partir da comunhão do homem para com Deus, tanto homem como mulher. No entanto, nós vamos ver aqui neste ambiente perfeito, em que mesmo assim haveria perigos, porque o inimigo é sagaz. Todo cuidado é pouco. No jardim que Deus nos colocou, e nós vimos há outros dias atrás, durante nossas exposições, que da mesma forma que Deus colocou Adão e Eva no jardim que ele mesmo plantou, Deus também nos colocou em nosso jardim, ou seja, em ambientes em que o Senhor nos colocou ali, a fim de que possamos viver para a glória de Deus, em plena e total comunhão com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, apesar das dificuldades. Mas Deus nos coloca ali como um cooperador da sua obra, assim, a fim de que possamos viver de modo agradável a Ele. No entanto, nesse jardim, precisamos estar alerta. Por quê? A existência de Satanás é tão real quanto o nosso Deus. Ele age tentando atrapalhar o tempo todo os planos de Deus para a nossa vida. Assim sendo, no versículo 25, há um intervalo do ambiente perfeito, onde nós vamos ver que homem e mulher viviam puramente. Havia ausência de pecado, um ambiente chamado da inocência humana. Mas, a partir do versículo 1 do capítulo 3, parece que o ambiente vai mudando e aqui nós vamos ver uma nebulosidade no jardim. Mostrando que, mesmo no ambiente inocente e completo, há perigos. E, portanto, precisamos tomar cuidado. O diabo tem suas estratégias para fazer o homem pecar contra Deus. Vejamos aqui, portanto, do versículo 1 ao versículo 5,
3 situações que o diabo usa para tentar atrapalhar o plano eterno de Deus para o ser humano. E ao mesmo tempo, advertências para nós, a fim de que possamos estar sempre atentos, apesar do ambiente, muitas vezes, aparentemente, nos proporcionar tranquilidade. Primeiro, veja comigo no versículo 1 do capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Neste texto que nós vamos ver, o inimigo, primeiramente, ele tenta criar dúvidas sobre as determinações de Deus. Nós vamos ver que Satanás é o acusador. E, primeiramente, ele tenta questionar a palavra de Deus. Questionar a palavra de Deus com o objetivo de causar em nossa mente dúvida. Há um diálogo, portanto, nesta primeira parte do texto em que nós vamos perceber aqui o objetivo de Satanás é mostrar que a palavra de Deus, na verdade, na palavra de Deus não há credibilidade. Antes, você percebe aqui a partícula mas a serpente. Este mas nos mostra que justamente, apesar do ambiente completo, apesar de um ambiente agradável, onde há comunhão com Deus, mas, cuidado, mesmo na igreja, aonde você percebe aquele ambiente, sabe, de santidade, cuidado. A Bíblia diz que o inimigo ele está por todos os lados, bramando como um leão, a ponto de nos tragar, se assim ele tiver oportunidade. Precisamos tomar cuidado, queridos. Muitas vezes, apesar de ter sido salvo pelo sangue de Jesus Cristo, isso não quer dizer que nós estamos isentos das tentações trazidas pelo maligno. E aqui no Éden, mesmo com a ausência do pecado, o inimigo, ele estava agindo já. E aqui, de um modo muito específico, veja que ele aparece no modo, na aparência de uma serpente, né? A aparência de uma serpente, mostrando que o diabo, ele pode sim se apossar de corpos de animais. A Bíblia nos mostra, sobretudo no Novo Testamento, o diabo, demônios, se apossando de corpos de seres humanos. Mas também já vimos também o Senhor Jesus, inclusive, expulsando demônios e estes indo para porcos. Aqui nós vamos ver o diabo se disfarçando de serpente, tomando a forma de uma serpente. E por que nós podemos dizer que aqui se trata justamente do diabo? Quando a gente vai olhar para o texto bíblico como um todo, a palavra de Deus como um todo, você vai ver lá no livro de Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. O texto bíblico vai nos revelar quem de fato era essa serpente. Apocalipse 12, versículo 9. E foi expulso o grande dragão, veja, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Mais uma vez, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 2. O texto bíblico vai nos mostrar não somente quem era essa serpente, mas o seu destino. Aqui no final dos tempos, após
a vinda do Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele será amarrado. O texto bíblico nos mostra no versículo 2. Aliás, antes, veja no versículo 1, capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Portanto, não é difícil de perceber nas próprias Sagradas Escrituras de que esta serpente aqui se tratava do próprio diabo. E aqui diz que ela era a mais sagaz que todos os animais selváticos. Um animal sargaz. A palavra sargaz significa alguém que é sorrateiro, que age de mansinho, mas de modo trapaceiro. Ele é esperto, malandro, falso, fingido. E essa esperteza de Satanás traz os seus aspectos malignos, de modo que ele tenta agir de modo fingido, falso, para promover o que é mal. E assim é Satanás. Ele é esperto e ele tem suas estratégias. É justamente isso, queridos, que nós queremos mostrar para os irmãos. E esta primeira estratégia aqui de Satanás é fazer com que Eva ela perca a credibilidade daquilo que Deus já havia determinado. Não somente Eva, mas hoje também ele continua agindo. E seu objetivo é criar dúvidas em nós sobre as determinações de Deus. Veja que a palavra de Deus nos diz, esta serpente que é esperta, trapaceira, que é sorrateiro ali e que age de mansinho sem que perceba a maldade, ela diz à mulher. Veja o que o texto bíblico diz. Disse a mulher. Veja. A serpente falou. Eva não percebeu, mas é interessante que a gente pode concluir. O diabo falou. Irmãos, o diabo fala. O diabo falou. Eva ouviu. Mas como ele fala? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo diz no livro de João, capítulo 8, que o que ele fala é mentira, porque ele fala daquilo que é próprio dele, porque ele é mentiroso. Como já falamos, ele é trapaceiro, ele é sorrateiro, ele é fingido, malandro, esperto para o mal. Sendo ele mentiroso, o que ele fala é mentira, e todo pecado procede da mentira. Todo pecado, é interessante que perceba que tudo aquilo que nós fazemos de modo desagradável a Deus, que nós pecamos, de alguma forma ou de outra, procede de mentira. Práticas mentirosas. Todo pecado tem como por base a mentira. Porque o pai da mentira é o diabo. Mas por meio de quem ele fala? Aqui ele falou por meio da serpente, irmãos. Mas veja que a palavra de Deus nos mostra de diversas formas como Satanás, hoje também ele continua falando. Veja em Mateus capítulo 16, por meio de quem ele fala. Mateus capítulo 16. Em Mateus capítulo 16, aqui o Senhor Jesus ele está reunido com seus discípulos intimamente. Seus discípulos ali têm uma conversa íntima com o Senhor Jesus, onde Pedro ele confessa ao Senhor Jesus, né? Jesus pergunta aos seus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Há uma definição minha aí, espalhada por toda parte, mas eu quero saber de vocês. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro então confessa
que o Senhor Jesus ele é justamente o Messias, o Cristo esperado, o Filho do Deus vivo. No entanto, a gente vai ver que logo depois o Senhor Jesus começa a anunciar o seu sacrifício, o seu sofrimento e como ele deveria ser entregue nas mãos dos pecadores. E é justamente por meio do sacrifício de Cristo que o pecador é salvo de seus pecados. Mas veja como Satanás astutamente aqui age. Versículo 23, diz a palavra de Deus, logo quando o Senhor Jesus, ele fala aqui, antes, versículo 22, falando sobre o seu sacrifício e então sua obra redentora, versículo 22 diz, e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te aconteça. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitais das coisas de Deus, e sim das dos homens. Percebemos aqui, irmãos, Satanás falando por meio da boca de crentes. Veja, irmãos, Satanás fala palavras doces, conselhos, até então, se você perceber aqui, tem uma certa bondade, compaixão, preocupação com o próximo, porém, fora dos planos de Deus, fora da vontade de Deus. É necessário, irmãos, haver muita sabedoria, discernimento daquilo que é de Deus e daquilo que não é de Deus. Como que você vai saber? Por meio da palavra de Deus. Às vezes você vai ver conselhos até agradáveis, palavras doces, mas cuidado, queridos. Por meio das palavras doces, muitas vezes, a gente vai ver as doses certas do veneno maligno de Satanás ali. Vamos ver também outras maneiras que Satanás continua usando pessoas hoje. Veja no capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios. Se você sai de Mateus, você vai lá para 2 Coríntios, você vai ver Satanás continuando falando, capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios. Veja, a partir do versículo 1, quisera eu me suportasseis um pouco, 2 Coríntios capítulo 11. Na minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. O apóstolo Paulo tinha a preocupação de doutrinar bem os irmãos, ensinando os irmãos a serem fiéis seguidores de Cristo. E que este serviço dos irmãos ao Senhor, esta vida dedicada, sim, o apóstolo tinha a esperança de um dia apresentá-los ao Senhor como virgem pura. No entanto, ele havia uma preocupação nele, um receio, versículo 3, veja, mas receio que assim como, veja, a serpente enganou Eva, mais uma referência, irmãos, a serpente. Enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. E se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, Paulo tinha essa preocupação de que o ensino que ele havia dado aos irmãos seja corrompido, seja deturpado pela mesma serpente que atrapalhou Eva no princípio. A palavra de Deus é o que estava em jogo. E como é que a palavra de Deus hoje é distorcida, é desmerecida, descredibilizada? Palavra muitas vezes são óbvias. Veja no versículo 4. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais.
Então a gente vai ver essas pessoas, muitas vezes, querendo uma mensagem que agrade, em nome desta mensagem, rejeitam a mensagem genuína e verdadeira do Evangelho de Cristo, em nome de uma outra mensagem, de um outro Evangelho. Agora vá para o versículo 14 e 15 deste mesmo capítulo, onde o apóstolo Paulo ele é mais claro ainda sobre o veículo desta mensagem. Veja, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma de anjo de luz. Veja, o próprio Satanás se transforma de anjo de luz. Não é muito, pois, que seus próprios ministros ou servos se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme suas obras. Por meio de quem Satanás fala hoje? Primeiro vimos lá em Mateus, por incrível que pareça, por meio de pessoas na igreja, de crentes. Agora vamos ver que por meio de falsos mestres, por meio de falsos pregadores, falsos pastores, e que, usados por Satanás, trazem doutrinas, trazem ensinamentos, aonde estes ensinamentos são justamente palavras demoníacas, palavras do próprio diabo, diretamente do inferno. E precisamos tomar muito cuidado, queridos, com tudo isso. Outra maneira que Satanás continua falando hoje, você vai ver no livro de Efésios, capítulo 2. A palavra de Deus nos mostra, Efésios, capítulo 2, versículo 2. Efésios 2, 2. O texto ali nos mostra o estado de uma pessoa sem Jesus, estando ela morta por meio de seus pecados. E o versículo 2 nos diz assim: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Por meio de quem Satanás fala? Por meio dos filhos da desobediência. Por meio daquelas pessoas que ainda não receberam o Evangelho. Enquanto Deus tem seus instrumentos, enquanto Deus tem seus filhos e servos, onde ele usa estas pessoas para a propagação do Evangelho e, consequentemente, para a salvação de almas perdidas, o diabo também tem seus instrumentos a fim de que o povo de Deus seja cada vez mais perseguido e, se não percebermos, ter a palavra de Deus sobre descrédito. E precisamos tomar muito cuidado. Cuidado com a boca dos incrédulos. Cuidado com os conselhos dos incrédulos. Pessoas que convivem conosco, que estão por toda parte. Muitas vezes, disfarçado de palavras doces, bons conselhos. Cuidado. De boas intenções, o inferno está cheio. Tomem cuidado, queridos. Tomem cuidado com a boca dos incrédulos. Ele usa pessoas para nos afastar dos caminhos eternos do Senhor. Mas continuando o texto bíblico lá em Gênesis, a palavra de Deus nos diz, ela disse, o diabo fala, como já vimos, ela disse, a mulher, é assim que Deus disse. Interessante, veja. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Satanás ele faz uma pergunta aqui, mas uma pergunta muito sarcástica, uma pergunta muito maliciosa, tremendamente maligna. Por quê? Primeiramente, vamos analisar a repetição da pergunta de Satanás quando diz assim, é assim que Deus disse? Como que quer dizer assim? É sério mesmo? Isso que Deus disse? É sério? Esta afirmação de Satanás e ao mesmo tempo uma pergunta maliciosa, uma dose de maldade, tem o objetivo de fazer a gente ficar em dúvida sobre o que é fácil de entender. Existem coisas óbvias
Fácil de entender. Mas Satanás, ele começa a instigar, a colocar dúvida no que não tem dúvida. Muitas vezes, a palavra de Deus, as ordens de Deus são claras para nós. Mas a gente começa a questionar as ordens de Deus. E aí, é tudo que Satanás, ele deseja para fazer com que a palavra de Deus venha a perder credibilidade diante de nós. Satanás, então, ele começa a dizer: é sério mesmo? É sério? Dá para acreditar que Deus disse isso? É assim que Deus disse? Assim sendo, ele conclui: isso é ridículo. Não faz sentido isso. Note também, queridos, a ausência aqui, pela primeira vez, da partícula Senhor. Sempre que, desde a criação, nós vamos ver, desde o capítulo 2, nós já tínhamos estudado a narrativa da criação, falando sempre Senhor Deus. Mas note aqui Satanás retirando esta partícula Senhor, significando dizer que eliminando o senhorio do nosso Deus. E, portanto, caímos no pecado porque esquecemos que Deus é Senhor. E Satanás não queria que Eva entendesse isso, que Deus era Senhor. É assim que Deus disse. E então, ele continua. Não comereis de toda a árvore do jardim? Estudando a palavra de Deus, nós vimos que a melhor versão para esta frase seria: não podem comer de nenhuma árvore do jardim, como se Deus houvesse proibido eles de comer de todas as árvores. Mas isso era mentira de Satanás. Veja no versículo 16, onde o Senhor, ele havia dado a ordem aos homens, aliás, a Adão e Eva, de comerem de toda a árvore, de todas as árvores, livremente. Claro, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Satanás omite isso de propósito, porque ele tinha como objetivo fazer com que a ordem de Deus se tornasse ridícula. Ele queria ridicularizar a ordem clara de Deus, colocando na mente de Eva que a ordem de Deus era dura demais. Isso é dureza demais, um peso pesado, um fardo pesado demais. Imagina, portanto, nos relacionamentos, as determinações de Deus, as pessoas olhando e dizendo: não, isso é difícil demais de obedecer. Ah, pastor, é difícil demais ser crente. Quando olhamos para, por exemplo, um casal de namorados, onde há determinações claras de Deus em viver um namoro santo, onde eles precisam preservar seus corpos puros, sabendo que a sexualidade deve ser vivida na plenitude apenas no casamento. Mas o que é que o diabo faz? Isso é loucura, isso não existe, isso é duro demais. E aí a gente percebe isso, essa descredibilidade da palavra de Deus em diversas partes onde a gente pode imaginar hoje em dia. Isso é ridículo. É assim mesmo que Deus disse? A voz de Satanás. É assim mesmo. E isso é visto também nos relacionamentos conjugais. Mulheres, sejam submissas a seus maridos. Isso é ridículo. É assim mesmo que Deus disse? As pessoas questionam. Homens, amem suas esposas como Cristo amou a sua igreja, se sacrificando e se entregando por ela. Eu dar a minha vida por minha esposa? Isso não faz sentido, diz as pessoas, ouvindo a voz de Satanás. Negócios, no meio de seus negócios, em ser honesto, a cumprir com suas obrigações, a pagar direitinho
as suas obrigações, os seus impostos, salários justos, a fugirem daquilo que é fraudulento, daquilo que é manchado pela pirataria, aquilo que é malandragem, o malandro, o brasileiro, dizem que o brasileiro é esperto, é mais esperto. Tudo isso, queridos, são artifícios, venenos de Satanás que surge diante de nós com aquela mesma voz. É assim mesmo que Deus disse. Não podem comer de nenhuma árvore do jardim. Mas Deus não disse isso, amados, porque a palavra de Deus vai nos dizer lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 3, que os mandamentos do Senhor não são penosos. Podemos sim guardar em nosso coração e obedecer a Deus. O Senhor Jesus diz lá em Mateus capítulo 11, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós descansamos na vontade de Deus, nós não encontramos nenhum peso em obedecer sua vontade, pois o Senhor não nos ordena nada em que nós não possamos obedecer. O problema é que muitas vezes nós não estamos sujeitos a obedecer a esta vontade do Senhor. E por isso nós não fazemos conforme Ele determina. E Satanás aqui, ele mostra justamente isso. Esta dúvida em que muitas vezes nós colocamos diante de uma determinação muito clara e possível de nossa obediência, de que venhamos a obedecê-lo. Em segundo lugar, nós vamos ver também ainda que a mulher, ela continua assim, ela responde a Satanás: do fruto do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a gente percebe aqui Eva tentando corrigir Satanás, como que dissesse assim: não, nós podemos comer de toda a árvore. Né? Isso que você está dizendo não é verdade, ela disse, porque Deus disse que nós podemos comer de toda a árvore, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não poderemos comer. Mas Satanás, no dia em que dela comerdes, vamos morrer, ela diz à mulher. Satanás então recorrige a mulher no versículo 4, dizendo: é certo que não morrereis. Aqui vemos também outra estratégia de Satanás. Enquanto a primeira estratégia era criar dúvidas nas determinações claras de Deus com relação à sua palavra, agora vamos ver Satanás negando os perigos de pecar contra Deus. Veja que ele diz aqui: é certo que não morrereis. Dizendo que Deus claramente aqui havia dito para que o homem e mulher, tanto o homem como a mulher, não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas porque no dia em que dela comerdes, vocês vão morrer, conforme diz o final do versículo 17 do capítulo 2. Mas aí então Satanás disse: não é bem assim. É assim mesmo que Deus disse? Para vocês, além de não comerem da árvore, na verdade Deus está equivocado. Vocês não vão morrer não. Vocês não morrerão. Deus mentiu. É certo que não morrereis, diz Satanás. É como uma propaganda enganosa que omite a verdade e mostra com mais ênfase a mentira. Como uma propaganda de cigarros, por exemplo, que mostra aquele casal numa lancha, antigamente, né? Se divertindo, curtindo a vida, com um cigarro na mão, mas ao mesmo tempo morrendo aos poucos. Só mostra o lado bom. Uma abordagem numa loja, aonde o vendedor chega e lhe apresenta
um pedido de empréstimo, e aí ele mostra, você vai poder ter sua carteira cheia de dinheiro, você vai poder comprar o que você sempre quis, né? E quando a gente mais precisa, na necessidade, essas pessoas chegam, né? E aí a gente cai no golpe, e a gente fazemos o empréstimo, onde eles nem sequer dizem os juros, e só depois você descobre que está perdido numa dívida impagável. Assim também, o apóstolo Paulo diz: o salário do pecado é a morte. O pecado gera consequências terríveis. Quando olhamos para Eva, então nós percebemos, Eva chorou. Eva chorou quando, por causa das dores de parto, a Bíblia diz que os sofrimentos dela deveriam se multiplicar. E Eva sofreu por causa do pecado. Por causa do pecado, Eva chorou amargamente quando seu marido passou a sofrer dores terríveis por causa do árduo trabalho. Por causa do pecado, Adão passou a sofrer consequências. Do suor do seu rosto, ele deveria agora comer. Eva também chorou quando viu o seu filho Abel tragicamente sendo morto pelo seu próprio irmão. Eva chorou. Eva chorou consequências do pecado quando o seu outro filho Caim foi amaldiçoado por Deus por conta do seu próprio pecado de assassinato. Que dor para uma mãe. Eva também então experimentou a dor da morte, a dor do luto, mas também a dor de perceber cada vez mais seu corpo se amortecendo e então expirar. Percebemos que enquanto vivemos, pecamos, mas assim a gente não percebe as consequências terríveis do pecado. Mas o pecado, queridos, o pecado gera consequências terríveis e muitas vezes irreversíveis. Precisamos fugir do pecado. Não devemos acreditar nas estratégias imundas do diabo, que dia a dia vive nos assediando. Precisamos estar atentos. Fuja dos apelos de Satanás. Fuja dos assédios de Satanás. Como podemos vencer? Em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, diz a palavra de Deus, em Apocalipse 12, 11, este capítulo é um capítulo muito importante para entendermos a atuação de Satanás. Mas no versículo 11 diz a palavra de Deus a respeito dos crentes, pois eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Como podemos vencer os apelos de Satanás? Em primeiro lugar, pelo sangue do Cordeiro de Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Aquela pessoa que aceita Jesus Cristo é lavado pelo sangue de Jesus. Logo, o maligno não tem poder sobre ele. Em segundo lugar, uma vez que você foi salvo pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, entregou a Jesus a sua vida, o texto bíblico nos diz ali em Apocalipse que estas pessoas passam a dar um testemunho firme da palavra de Deus, se sujeitando a Deus como Senhor, não somente crendo que Ele é Salvador, mas se curvando e servindo a Ele como Senhor. A Bíblia diz que quando nós nos sujeitamos a Deus e resistimos a Satanás, Ele fugirá de nós. Satanás não tem poder sobre aqueles que se sujeitam ao Senhor, que são servos do Senhor e que colocam suas vidas a serviço do Salvador. Sim, podemos vencer os apelos de Satanás que vêm aos nossos ouvidos como aquela voz suave, que coloca muitas vezes em descrédito a palavra, as ordens claras de Deus, mas muitas vezes queremos questionar. Como também negam os perigos do pecado. Ai, não, isso não é nada demais. Não, isso não vai acontecer nada, não. Não, isso não tem problema. É?
Não, isso podemos sim fazer desta forma. Não, a Bíblia é um livro lá do passado. Satanás vai falando desta maneira, fazendo com que venhamos a cair nos perigos, nos laços do pecado. Mas nunca se esqueça, queridos, o pecado gera consequências graves. O salário do pecado é a morte. Eva provou a dor da morte, mas Eva provou também de muitas dores. Em terceiro lugar, nós vamos ver outra estratégia muito clara de Satanás para atrapalhar os planos eternos do Senhor, é negar o caráter de Deus. Quem Deus é. Muitas vezes o diabo tenta mostrar uma outra versão de Deus, por quê? Porque ele é acusador. E o texto bíblico vai nos mostrar aqui, versículo 4 e 5. Então a serpente disse à mulher, mais uma vez ele fala, o diabo fala, é certo que não morrereis. Versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui, o diabo, ele quer mostrar para Eva, Deus não é tão bom assim. Deus não é tão bom assim. Parece, Eva, como Satanás falando. Aqui, a sua testa começa a engelhar, seus olhos se arregalarem, pedindo para Eva pensar com o seu próprio pensamento maléfico, malicioso, maldoso, sorrateiro, malandro, esperto, achando que é esperto. Deus sabe, Eva. Você não vai morrer se você comer da árvore. Você não vai comer. Por que você não vai comer? Porque Deus sabe. Deus sabe. Ele é muito esperto. O diabo é muito esperto. Com a voz suave do tentador, ele então tenta promover no coração de Eva já um sentimento de independência de Deus, mostrando que não vale a pena obedecer a Deus. A ideia aqui é de que Deus ele tem intenções maldosas para com o casal. Como se Deus estivesse planejando algo maldoso para com ele. Deus sabe, Eva, que no dia que você comer, seus olhos vão se abrir e você vai ser como Deus. Você vai ser como Deus, Eva. Tenta fazer então uma confusão quanto ao caráter de Deus. Deus não é bom, suas intenções são malignas. Deus é mau, ele tem um plano egoísta. Deus só pensa nele. Veja, Eva, veja que ele está tentando esconder de você esta boa qualidade de vida que você vai ter. Veja que vocês serão como Deus. Vocês sentarão no seu próprio trono. Oh, queridos. Engano do homem. Achar que a independência dele, de Deus, vai promover felicidade. O diabo, ele mescla a mentira com a verdade. E nessa mistura de mentira com a verdade, simbolicamente é como se fosse a misturar gesso no leite. E o que vai acontecer? Quando você mistura gesso no leite, você não vai mais distinguir o copo que está somente com leite e o copo que está misturado com gesso. E aí, você tomando o gesso com leite, você vai tomar veneno e vai aos poucos se matar. Assim o diabo faz. Ele fala, é interessante, ele fala algumas verdades aqui. É certo que Deus, ele quer exclusividade para ele. É certo que Deus não quer concorrentes. É certo que ele sabe que se o homem fazer tal coisa, ele não vai poder
cuidar-se de si mesmo, porque o homem não é Deus. Só há um Deus. Só há um Deus que é sobre tudo e todos, o Criador de todas as coisas. E o homem não pode, de modo algum, viver independente de Deus. Veja este pingo de verdade que o diabo fala aqui no capítulo 3, no versículo 22, depois que o homem peca. Diz a Bíblia aqui que o homem se tornou conhecedor do bem e do mal, e como ele se tornou, como Deus. Isaías capítulo 42, versículo 8. Isaías capítulo 42, versículo 8. A palavra de Deus nos diz a respeito da sua glória. Veja, eu sou o Senhor, este é meu nome. A minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra a imagens de escultura. Deus quer exclusividade para ele. Deus é um Deus zeloso. Só há um Deus, Criador de todas as coisas, único, soberano e livre, e que age livremente, soberanamente. Mas veja a mentira oculta aqui, como que aquele que quer dar ênfase às suas mentiras e ocultando a verdade. Veja no capítulo 5 de Gênesis, versículo 5, que Adão morreu. Adão viveu 930 anos e morreu, cumprindo-se assim a palavra de Deus. Em Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz a palavra de Deus que não somente Adão morreu, mas todos os homens morreram, porque pecaram diante de Deus. Com o pecado de Adão, toda a raça humana se tornou pecadora, e porque todos pecaram, todos morrem. Assim sendo, todos estão separados da glória de Deus. O desastre foi grande, consequência do pecado. Então o diabo ele quer mostrar isso, que Deus tem um plano, e este plano é egoísta. Você pode ser o Deus da sua própria vida, você pode viver independente de Deus. Mas veja, queridos, que em Jeremias capítulo 29, versículo 11, a palavra de Deus nos diz, Jeremias capítulo 29, versículo 11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O nosso Deus tem um plano eterno, a fim de que possamos sim descansar no Senhor. Claro que Deus quer que o homem prossiga conhecendo a Ele mesmo, isso é bom, mas não de modo independente de Deus. O homem precisa sim conhecer Deus, precisa crescer em conhecimento, mas não do jeito errado, não de modo desagradável a Deus. Deus queria que Adão e Eva prosseguissem conhecendo, mas na sua comunhão diária com Ele mesmo. O homem, o pecador, ele sempre tenta encontrar um defeito no que é perfeito. Fica sempre procurando. O pecador, ele é esperto e reclamador. Às vezes, nós corremos o risco de falar para os nossos filhos, você precisa ser mais desenrolado. E tem muitos pais incrédulos que lançam seus filhos no mundo, nos prostíbulos aí desta vida, a fim de que venham a adquirir experiência, a ser mais esperto. Mas isso é loucura, queridos. A prática do pecado corrompe e mata. Não devemos brincar com o pecado. O ex-drogado, o ex-bêbado, o ex-ladrão, o ex-adúltero, essas pessoas, elas não são reconhecidas pela sua experiência na vida. Pelo contrário, a sua vida é marcada pelo sofrimento, solidão. Essas pessoas são machucadas e oprimidas pelo diabo. Somente pelo temor do Senhor adquirimos sabedoria para ser feliz. Quer ser feliz? Coloque sua vida no centro da vontade de Deus.
Obedeça a Deus. Reconheça a bondade do Senhor e, sobretudo, a autoridade em suas palavras. Nunca questione a vontade de Deus quando ela é muito clara, muito clara. Cuidado com as vozes do maligno. Cuidado com as vozes de Satanás que surgem nos ambientes mais perfeitos e plenos, seja da boca até mesmo do crente. Isso sem falar da boca dos incrédulos, da boca daquelas pessoas que se dizem ser de Deus, mesclando mentira com verdade, dando mais ênfase à mentira e então caímos num peixe, como um peixe, comendo a isca. Há perigos. O pecado é perigoso, não podemos brincar com o pecado. Gera consequências terríveis. O diabo nos assedia dia a dia e precisamos estar atentos quanto a isso. Deus sempre é bom, nunca é ruim. Deus sempre é bom. Deus sempre é bom o tempo todo. Diante do plano do Senhor, que Ele tem um plano perfeito, Ele tenta executar este plano segundo a sua vontade, não a nossa. E precisamos estar debaixo desse plano do Senhor, debaixo do senhorio do Senhor. Quando nós colocamos Deus à parte e tentamos nos achar independente de Deus, vivemos uma vida em rebelião a Deus, porque é isso que o diabo quer, promover, produzir em nós uma atitude de rebelião a Deus, como que Deus não fosse digno da nossa obediência. Precisamos estar atentos. Eu queria somente concluir. Hoje, há crentes, há pessoas que tiveram suas bocas limpas pelo sangue de Cristo, mas continuam proferindo mentiras, se envolvendo em fofocas, pronunciam palavras grosseiras contra outras pessoas e suas bocas sujas de palavrões. Há muitas pessoas que tiveram seus corpos purificados a fim de que sejam santuário do Espírito Santo, mas ainda continuam agindo. São instrumentos de injustiça e não de justiça, de imoralidade e perversão sexual. Qual a saída disso tudo? É necessário voltar para Deus. Olhar para o Senhor como Deus absoluto. Ele é o Senhor Deus. Aquele que fala e algo acontece. Olhar para Ele com temor e santo temor. Que as palavras do Senhor são claras e dignas de serem obedecidas, porque o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. E por isso precisamos obedecer ao Senhor. Ele não fala nada para que nós venhamos a fazer, se não fôssemos totalmente capazes de assim fazê-lo. Precisamos tomar cuidado com o pecado, com as advertências do Senhor. Não podemos brincar com o pecado, fuja do pecado. Deus sempre é bom e seu caráter é eterno. Deus é justo, Deus é santo, mas Deus tem um plano perfeito para nós. Precisamos descansar nele e o fim é a sua glória. Precisamos entender que quem Deus é, as suas promessas e os seus planos eternos, e se curvar diante dele. Na carta de Judas, a palavra de Deus, ela nos diz que o Senhor é poderoso para nos guardar de tropeços e para nos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora por todos os séculos. Amém. Que Deus nos abençoe. Não se esqueça. Cuidado, o inimigo é sagaz. Descanse na vontade de Deus, porque é melhor. Deus abençoe a todos. Graça e paz.